Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série O Grande Conflito, a Reforma Francesa. Capítulo 12, a Reforma Francesa. Mas antes de eu falar sobre este assunto que Ellen G. White relatou, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês e é tudo de graça, tudo grátis. Você se inscrever e deixar o seu like. A reforma, antes de eu falar sobre esse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este minutos e segundos que o Senhor ficará comigo no dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo, meu Deus, para que eu possa relatar esta história que aconteceu no passado, na Idade Média, Senhor, para que as pessoas possam saber que isso não é mentira, que isso é verdade. Por isso, meu Deus, venho relatar esse histórico acontecimento que os cristãos foram contra a igreja, que os cristãos passaram pela aflição da igreja católica. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para relatar que os cristãos passaram nas mãos das nações, Senhor. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A Reforma Francesa. Protesto de Espira e a Confissão de Augsburgo, que marcaram o triunfo da Reforma na Alemanha, foram seguidos por anos de conflitos e trevas, debilitando pelas divisões entre os seus adeptos. Atacado por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a ser completamente destruído. Milhares selaram seu testemunho com o próprio sangue. Irrompeu a guerra civil e a causa protestante foi traída por um dos seus principais partidários. Os mais nobres príncipes reformados caíram nas mãos do imperador e foram arrastados como prisioneiros da cidade em cidade. Mas no momento de seu triunfo aparente, o imperador foi golpeado pela derrota. Ele viu a presa arrancada de suas mãos e foi forçado, afinal, a conceder tolerância às doutrinas cuja eliminação fora a ambição de sua vida a conseguir. Puseram em risco seu reino, tesouros e a própria vida para esmagar a heresia. Via agora seus exércitos desgastados pelas batalhas, seus tesouros esgotados e muitos reinos ameaçados pela revolta, enquanto que por toda a parte a fé em que vão se esforçar para suprir estava se estendendo. Carlos IV estivera guerreando contra o poder onipotente. Deus dissera, haja luz, mas o imperador havia procurado manter as trevas intocadas. Seus propósitos havia falhado. Precocemente envelhecido e desgastado pela longa luta, abdicou do trono e sepultou-se em um claustro. Na Suíça, como na Alemanha, surgiram dias escuros para a reforma. Enquanto muitos cantões aceitavam a fé reformada, outros se apegavam com cega tenacidade ao credo de Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade originou, por fim, a guerra civil. Ulrich Zwinglio e muitos que se haviam unido a ele na reforma caíram no ensanguentado campo de Kappel. Ecolampadius, vencido por esses terríveis reverses, morreu logo em seguida. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recuperar tudo o que perdera. Mas aquele cujos conselhos são desde a eternidade não abandonou sua causa e o seu povo. Sua mão lhes travaria livramento. Em outras terras, ele despertou ombreiros para levar avante a reforma. Na França, antes que o nome de Lutero houvesse sido ouvido como reformador, o dia já começará a raiar. Um dos primeiros a pegar-se à luz foi o velho Lefty, um homem de amplo conhecimento, professor da Universidade de Paris, e um sincero e zeloso papista. Em suas pesquisas sobre a literatura antiga, sua atenção foi dirigida à Bíblia, e introduziu seu estudo entre os seus alunos. Lefty era um entusiasmo adorador dos santos. Empreendera a preparação da história dos santos e mártires, como apresentada nas lendas da igreja. Era esta uma obra que envolvia muito trabalho, mas ele já havia feito considerável progresso nela.
Quando, pensando que poderia conseguir uma existência muito útil na Bíblia, começou seu estudo com esta finalidade. Ali encontrou realmente referências a santos, mas não como representados no calendário romano. Um dilúvio de divina luz irrompeu em sua mente. Espantado e desgostoso, abandonou a tarefa proposta e dedicou-se à palavra de Deus. Logo começou a ensinar as preciosas verdades que descobriria. Em 1512, antes que Lutero Zwinglio houvesse dado início à obra da Reforma, Lefebvre escreveu: "É Deus que nos dá, pela fé, a justiça ou os mistérios da redenção", exclamou. Oh, que infalável grandeza dessa substituição! O inocente é condenado e o culpado fica livre. O bendito sofre a maldição e o maldito recebe a bênção. A vida morre e o morto vive. A glória é imensa em trevas e aqueles que nada conhecia senão confusão de rosto é revestido de glória interior, aquela glória que o olho carnal não pode ver. De Albigné. E conquanto ensinado que a glória da salvação pertence exclusivamente a Deus, ele também declara que o dever de obediência pertence ao homem. Dizia ele: se você é membro da Igreja de Cristo, é membro de seu corpo. Se é membro de seu corpo, então está cheio da natureza divina. Oh, se é tão somente pudessem os homens apenas chegar à compreensão deste privilégio, quão castas e sustentamente viveram, e quão aborrecível consideriam toda a glória deste mundo, quando comparada com a glória anterior, aquela glória que o olho carnal não pode ver. De Albigné. Houve alguns entre os alunos de Lefebvre que ouviram com avidez suas palavras, e que muito tempo depois que a voz do professor havia silenciado, continuaram a anunciar a verdade. Um destes foi Guilherme Farel, filho de pais piedosos, ensinando a aceitar com a implícita fé os ensinos da Igreja. Poderia, como o apóstolo Paulo, haver declarado com respeito a si mesmo: conforme a mais severa seita de nossa religião, vive fariseu. Atos capítulo 26, verso 5. Como fiel romanista se inflamava em zelo para destruir a todos que ousassem oportunar-se à Igreja. Eu rangi os dentes como um lobo furioso, declarou ele posteriormente ao referir-se a esse tempo de sua vida. Quando ouvi alguém falar contra o Papa, ele havia sido um infatigável adorador dos santos em companhia de Lefebvre ao fazer as rondas das igrejas de Paris, adorando nos altares e adornado com oferendas os santos reclerários. Mas essas observâncias não traziam paz à alma. Todos os atos de penitência que praticavam falhavam em banir a convicção do pecado que pesava sobre sua alma, como se fora uma voz procedente do céu. Lefebvre ouviu as palavras do reformador: a salvação é de graça, o inocente é condenado e o criminoso absolvido. É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as do inferno. Willie Farel aceitou a verdade com muita alegria. A exemplo da conversão de Paulo, ele voltou-se do cativeiro da tradição à liberdade dos filhos de Deus. Disse ele: em vez de ter o coração assassino de um lobo devorador, voltei tranquilamente, qual cordeiro manso e ofensivo, tendo o coração desviado totalmente do Papa e entregue a Jesus Cristo. De Albigné. Enquanto Lefebvre continuava a espalhar a luz entre seus alunos, Farel, tão zeloso na causa de Cristo como fora na do Papa, saiu a anunciar a verdade em público. Um dignitário da igreja, o bispo de Meauques, uniu-se a ele logo em seguida. Outros professores de alta distinção por suas habilidades e erudição uniram-se à proclamação do Evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os lares dos artesãos e camponeses até ao Palácio Real. A irmã de Francisco I, o monarca reinante de então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a rainha mãe pareceram por algum tempo vê-la como favor e com grandes esperanças para os reformadores esperavam o tempo em que a França seria ganha para o Evangelho. Mas suas esperanças não se realizaram. Tribulações e perseguições esperavam pelos discípulos de Cristo. Isto, no entanto, foi misericordiosamente velado aos seus olhos.
ocorreu em um tempo de paz para que eles pudessem obter forças a fim de enfrentar a tempestade, e a reforma progrediu rapidamente. O bispo de Melx trabalhou zelosamente em sua própria diocese para instruir tanto o clero como o povo. Sacerdotes ignorantes e imorais foram removidos e, tanto quanto possível, substituídos por homens de saber e piedade. O bispo desejava grandemente que o seu povo pudesse acessar por si mesmos a palavra de Deus. Isso logo se cumpriu. Lefebvre empreendeu a tradição do Novo Testamento, e ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero estava sendo impressa em Wittenberg, o bispo não poupou trabalhos ou despesas para fazê-lo circular em suas paróquias, e logo os camponeses de Melx estavam de posse de suas santas escrituras. Como os viandantes, percebendo da sede, saudam com alegria a fonte de água viva, assim essas almas recebem a mensagem do céu. Os trabalhadores no campo e os artesãos das oficinas animavam-se na labuta diária, conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem às tabernas, reuniram-se nas casas uns dos outros para ler a palavra de Deus e unir-se em oração e louvor. Uma grande mudança logo se manifestou nessas comunidades. Embora pertencem às classes mais humildes e fossem camponeses, trabalhadores e ilestrados, o poder transformador e enaltecedor da graça divina era visto em suas vidas. Humildes, amorosos e santos, permanecem como testemunha dos que o Evangelho fará pelos que recebem com sinceridade. A luz acesa em Melx derramou bem longe aos seus raios. Cada dia o número de conversos aumentava. A fúria de hierarquia foi por algum tempo controlada pelo rei, que desprezava o estreito fanatismo dos montes, mas os chefes papais finalmente prevaleceram. Ergueu-se a estaca da fogueira. O bispo de Melx, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil, mas a despeito da queda do líder, o rebanho permaneceu firme. Muitos testificaram da verdade em meio a chamas, por sua coragem e fidelidade no mártírio. Esses humildes cristãos falaram às milhares que em dias de paz nunca tinham ouvido em seu testemunho. Não somente os humildes, os pobres entre o sofrimento e zombaria, ousaram dar testemunhos de Cristo. Nos salões nobres do castelo e do palácio havia almas reais por quem a verdade era mais aparecida que a riqueza, a posição social ou menos a vida. As armaduras dos nobres ocultavam o espírito mais sublime e decidiu-se de que faziam as vestes e as mitras dos bispos. Luís de Beraquim era nobre de nascimento, um cavaleiro bravo e cortês devotado ao estudo, refinado nas maneiras e de moral inaceitável, diz certo escritor. Ele era fiel seguidor das ordenâncias papais e grande assistência de missas e sermões. Ele coroou todas essas outras virtudes por ter o luteranismo em especial repulsa, mas semelhante a tantos outros providencialmente dirigido à Escritura, maravilhou-se de encontrar ali não os ensinos do papado, mas as doutrinas de Lutero. Daí por diante ele se entregou com inteira devoção à causa do Evangelho. Berquin era o mais culto dos nobres franceses. Seu gênio e eloquência, seu indômita coragem, heróico zelo e influência na corante, pois era favorito do rei, fizeram que fosse considerado por muitos como predestinado a ser o reformador de seu país. Disse Beza, Beraquim teria sido um segundo Lutero, houvesse ele encontrado em Francisco I um seguidor eleitor. É pior do que Lutero, exclamavam os papistas. Ele era o mais temido realmente pelos romanistas da França. Lançaram-no à prisão como herege, mas ele foi posto em liberdade pelo rei. Por anos manteve uma luta contínua, Francisco oscilando entre Roma e a Reforma. Tolerava e restringia alternadamente o feroz zelo dos monges. Berquin foi aprisionado por 3 vezes pelas autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca. Em admiração por seu gênio e nobreza do caráter, recusou a sacrificar-se à maldade da hierarquia. No vídeo passado que eu fiz agora há pouco, era sobre os 2 grandes enganos da série que eu estou fazendo contra os
dos eventos finais, eu falei isso, que a acusação dos cristãos não é que eles estão contra a lei, contra os governantes. É apenas o pecado deles, que era que eles estão que eles são acusados de apenas guardar o sábado. O que aconteceu na Idade Média, que era, vai acontecer no futuro. Do que eles eram acusados? Que era de guardar o sábado, que era de aceitar o evangelho. Então, quer dizer, é essa acusação que eu e você, que ela vamos passar no futuro. Que ela vai estar diante de um tribunal, que era diante de um juiz e de todo aquelas pessoas que o acusam, que era para julgar o tribunal, que era para julgar o que está acontecendo ali. Que era falar, qual que é a sua culpa? A minha culpa? Mas eu não tenho culpa nenhuma. Eu não sou contra vocês. Eu não sou contra... Eu não prejudico ninguém. Aí o juiz fala, você é culpado de guardar o sábado. Quero que eu sei que você guarda o sábado. Então você será julgado por guardar o sábado. Berquim foi repetidas vezes, advertindo quanto ao perigo que o ameaçava na França, e insistiu-se com ele para que seguisse os passos daqueles que haviam encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido e contemporizador Erasmo, a quem, em todo o esplendor de sua erudição, faltava aquela grandeza moral que mantém a vida e a honra a serviço da verdade, escreveu a Berquim. Peça para ser enviado como embaixador a algum país estrangeiro. Viagem para a Alemanha. Você conhece Beda e outros como ele. É um monstro de 1000 cabeças lançando veneno por todos os lados. Teus inimigos contam-se por legiões. Fosse sua causa melhor do que a de Jesus Cristo. E a eles não deixariam ir até que houvessem destruído miserivelmente. Não confie muito na proteção do rei. Em todo caso, não me comprometa com a faculdade de teologia. Willy. Mas tornando-se maiores os perigos, o zelo de Berquim apenas se tornou mais forte. Assim, longe de adotar a política e o subserviente conselho de Erasmo, decidiu tomar medidas mais corajosas ainda. Não somente permanecia na defesa da verdade, mas atacaria o erro. A acusação de heresia que os romaneses estavam procurando caçar contra ele reabateria contra eles próprios. Os mais monges do departamento teológico da grande Universidade de Paris, uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas, tanto da cidade como da nação. Dos escritos desses doutores, Berquim tirou 12 proposições que publicamente declarou serem contrárias à Bíblia e, portanto, heréticas, e apelou ao rei para que o soberano atuasse como juiz nesta controvérsia. O monarca, não querendo negar-se à oportunidade de pôr em contraste o poder e a agudeza dos campeões adversários, e contém pela oportunidade de humilhar o orgulhoso desses monges ativos, convidou os romanistas a defenderem a sua causa pela Bíblia. Essa arma, bem sabiam eles, pouco a beneficiaria. A prisão, a tortura e a fogueira eram as armas que melhor sabiam empunhar. Agora o jogo havia mudado e viam-se prestes a cair no fosso que haviam esperado por arrojar Berquim. Espantados, olhando ao redor, procuravam um meio de escape. Uma pausa aqui pouquinho. O que Jesus falou na cruz? Eles não... Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. É o que todos falava também. Perdoa, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque em Apocalipse 13 fala... o dragão sustenta a besta. Quer dizer, eles estavam com o poder de Satanás. Que era Satanás agia por meio deles. Quer dizer, não era o desejo deles de colocar um cristão na fogueira. Era Satanás que agia entre eles. Era como se diz, sustentando o poder daqueles homens. Ergueu-se
Ergueu-se a estaca da fogueira. O bispo de Melx, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil, mas a despeito da queda do líder, rebanho permaneceu. Peraí, deixa eu ver aqui. Justamente nessa ocasião, uma esquina de uma das ruas, uma imagem da Virgem Maria apareceu mutilada. Houve grande exasperação da cidade. Multidões de pessoas se aglomeraram no local com expressos de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente agitado. Ali estava uma circunstância de que os monges poderiam se aproveitar e foram rápidos em fazê-lo. Estes são os frutos das doutrinas de Berken, clamavam. Tudo está prestes a ser ruinado. Religião, leis, o próprio trono. Por essa conspiração luterana, Willy. Berken foi de novo aprisionado. O rei deixou Paris e os monges foram deixados livres para fazer o que quisessem. O reformador foi julgado e condenado à morte, e receosos de que o Francisco ainda se interpusesse para salvá-lo, a sentença foi executada no próprio dia de seu pronunciamento. Ao meio-dia, Berken foi conduzido ao lugar de execução. Imensa multidão se reuniu para testemunhar o evento. E ali estavam muitos que viram com espantoso e preocupação que a vítima fora escolhida dentre os melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. Assombro, indignação, escárnio e ódio amargo estampavam-se no rosto daquela multidão inquieta, mas sobre uma única face nenhuma sombra pairava. Os pensamentos dos Martin estavam longe daquela cena de tumulto. Ele estava consciente apenas da presença do seu Senhor. A miserável carreta em que ia, o olhar carrancudo de seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava. A esses Berken não ouvia. Aquele que vive e foi morto e está vivo para sempre, o qual tem as chaves da morte e do inferno, estava ao seu lado. A expressão de Berken estava radiante com a luz e a paz no céu. Ele havia se trajado com trajes aprazíveis, usando um manto de veludo, um gibeão de cetim e damasco de meias douradas. História da Reforma no tempo de Calvino, de Aubigné. Ele estava prestes a testificar de sua fé na presença do Rei dos Reis do universo expectante, e nenhum sinal de lamento devia obscurecer-lhe a alegria. Enquanto o cortejo se movia vigorosamente através das pinhas das ruas, o povo notava com admiração a serena paz, o alegre triunfo que trazia o olhar e a aparência. Ele está, diziam eles, como alguém que se assenta num templo e medita sobre coisas sagradas. Em meio às chamas, Berken esforçou-se por dirigir algumas palavras ao povo. Mas os monges, temendo o resultado, começaram a gritar, e os soldados a bater suas armas. O ruído abafou a voz do Martin. Assim, em 1529, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta de Paris deu à população de 1793 o execrável exemplo de como os homens sufocam pela força as palavras sagradas de um moribundo. Willy, se você for numa fogueira, ou se você morrer diante de uma espada, não importa o que os ímpios estão fazendo. O cara batendo, igual aqui, o cara batendo a arma, o cara no escudo, o cara não deixando a voz de quem está morrendo, o cara se propagar, o cara de escutar. Mas Deus está escutando. Cara, o que importa é isso. A sua aclamação, cara, não importa para os ímpios, mas importa para Deus. Deus está escutando a sua aclamação. Deus está escutando a sua oração. Não importa o que os outros estão pensando. É você e Deus. Bota isso na sua cabeça. Berken foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. As notícias de sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma em toda a França. Mas seu exemplo não foi em vão. Estamos também prontos, disseram as testemunhas da verdade, a enfrentar a morte alegremente, fixando nossos olhos na vida futura.
História da Reforma no Tempo de Calvino, de Aubigné. Se você morrer hoje, morra na esperança que você será recompensado. Ah, mas eu tenho tanto para viver, não quero morrer. Esqueça isso. Esqueça-se isso. Você vai morrer alegremente. Vou morrer por Cristo. Eu serei recompensado a morar com Ele. Você vive hoje para viver no mundo, nas coisas mundanas, ou você vive para viver com Cristo? Fale nos comentários. Durante a perseguição em Malcolm, os ensinadores da Reforma tiveram uma licença para pregar cancelada. Então partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, viajou para a Alemanha. Farel voltou para sua cidade natal na França Oriental, com o propósito de propagar a luz no ambiente de sua infância. Já haviam sido recebidas as novas que passavam em Malcolm. A verdade que ele ensinava com destemidos, ele encontrou os ouvintes. Logo, as autoridades se mobilizaram para cienciá-lo e foi banido da sua cidade. Embora ele não mais pudesse trabalhar publicamente, cruzou as planícies e aldeias, ensinando nas casas particulares, nos prados isolados, encontrado em abrigos nas florestas e entre as cavernas rochosas, que haviam sido o esconderijo na juventude. Deus o estava preparando para as maiores provações, cruzes, perseguições e emboscadas de Satanás, com as quais eu estou familiarizado, disse Farel, e são os mesmo muito mais do que eu poderia suportar a minha própria força, mas Deus é Pai, e Ele me tem ajudado, e ajudará com o poder necessário. De Aubigné. Como nos dias dos apóstolos, a perseguição contribuíra para que maior proveito do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 12. Banidos de Paris. E Malcolms, que andavam dispersos, iam por toda a parte anunciando a palavra. Atos 8:4. E assim a luz foi enviada a muitas das mais remotas províncias da França. Deus ainda estava preparando ombreiros para ampliar sua causa. Numa das escolas de Paris havia um homem mediativo, sossegado, dando mostras de uma mente poderosa e aguçada, não menos marcada pela notável correção de vida, ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e ampliação logo fizeram dele o orgulho do colégio, e já antecipava que João Calvino seria um dos mais hábeis e honrados defensores da Igreja. Mas um raio de luz divina penetrou até o interior das paredes do escolasticismo e superstição em que se achava Calvino recolhido. Ele ouviu acerca das novas doutrinas com temor, não duvidando que os hereges mereciam o fogo ao qual eles eram condenados. Contudo, inconscientemente, ele foi levado face a face com heresia e forçado a testar o poder da teologia romana no combate ao ensino protestante. Um primo de Calvino se havia unido aos reformadores e estava em Paris. Os dois parentes muitas vezes se encontravam e discutiam juntos os assuntos que estavam perturbando a cristandade. Não há senão duas religiões no mundo, dizia o protestante Olivetan. A primeira espécie de religiões é aquela que os homens criaram e em todas as quais um homem se salva por cerimônias e boas obras. A outra é a religião que está revelada na Bíblia e ensina o homem a procurar a salvação unicamente da livre graça de Deus. Não desejo nenhuma das suas novas doutrinas, exclamou Calvino. Pensa você que já tenho vivido em todos os erros dos meus dias, Willy. Mas em sua mente foram despertados pensamentos quais não poderiam ser expulsos pela vontade. Sozinho em sua câmara, ele ponderava as palavras de seu primo. A convicção de pecado apegava-se a ele. Calvino via-se intercessor na presença de um juiz justo e santo. A mediação dos santos, as boas obras, as cerimônias da igreja, tudo era importante para expiar o pecado. Não podia ver diante de si nada senão o negrume do desespero eterno. Em vão os doutores da igreja se esforçavam para avaliar-lhe a infidelidade. Confissão e penitência eram vãs porque não podiam reconciliar a alma com Deus.
Enquanto envolvido nessas lutas estéreis, Calvino, visitando por casualidade uma prática pública, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou assombrado com a expressão de paz que repousava sobre o rosto do Martin. Em meio às torturas daquela morte terrível e sobre a mais apavorante condenação da igreja, manifestou tamanha fé e coragem que um jovem estudante dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e escuridão. Embora vivendo na mais estrita obediência à igreja, ele sabia que os hereges apoiavam sua fé na Bíblia. Determinou-se a estudá-la, a descobrir, se pudesse, o segredo de sua alegria. Na Bíblia ele descobriu Cristo e exclamou: ó Pai, seu sacrifício aplacou tua ira. Seu sangue lavou as minhas impurezas. Sua cruz portou minha maldição. Sua morte fez expiação por mim. Temos criado para nós mesmos muitas tolices inúteis, mas tu colocastes tua palavra diante de mim como uma tocha, e tocastes o meu coração de forma que eu pudesse abominar a todos os outros méritos, salvo-dos de Jesus. Martin. Calvino havia sido educado para o sacerdócio. Quando tinha apenas 12 anos de idade, foi designado para o cargo de capelão de pequena igreja, sendo-lhe feita uma tonsura na cabeça pelo bispo local. De acordo com o cânon da igreja, não recebeu consagração nem cumpria os deveres de sacerdote, mas tornou-se membro do clero, mantendo o título de seu ofício, recebendo um abono por força do mesmo. Ora, sentido que nunca poderia tornar-se padre, ele se volveu por algum tempo para o estudo das leis, mas finalmente abandonou esse propósito e resolveu dedicar a vida ao Evangelho. Ficou hesitante, porém não em se tornar um pregador público. Era tímido por natureza e sentia-se oprimido pela instituição das graves responsabilidades desse cargo, desejando dedicar-se ao estudo. Os ferventes apelos de seus amigos, entretanto, conseguiam obter finalmente seu consentimento. Disse ele: é maravilhoso que uma pessoa de origem tão humilde fosse exaltada a tão grande dignidade. Willie. Serenamente, Calvino iniciou sua obra e suas palavras foram como orvalho refrescante caindo sobre a terra. Ele havia deixado Paris e estava agora numa cidade provinciada sob a proteção da princesa Margarete, que, amando o evangelho, estendia sua proteção aos seus discípulos. Calvino era judeu jovem, de porte gentil e despretensioso. Sua obra começou nos lares do povo, cercado dos membros da família. Ele lia a Bíblia e abria o entendimento dos ouvintes às verdades da salvação. Os que ouviam a mensagem levavam as boas novas aos outros. E logo o professo passou a cidade as vilas e aldeias mais afastadas. Tinha acesso tanto ao castelo como à cabana, e a seguia avante lançando o fundamento de igrejas que deveriam dar audaz testemunho da verdade. Depois de alguns meses ele foi novamente a Paris. Havia uma agitação incomum no círculo de homens letrados e eruditos. O estudo das línguas antigas havia levado aos homens a Bíblia, e muitos cujo coração não fora tocado por suas verdades discutiam-nos agora avidamente, e o mesmo combatendo os campeões do romanismo. Calvino, a despeito de ser um hábil combatente nos campos da controvérsia religiosa, tinha uma missão muito mais elevada a realizar do que a daqueles teólogos barulhentos. A mente dos homens estavam tumultuada e chegará o tempo que lhes revelar a verdade. Enquanto os salões das universidades estavam cheios com o clamor das discussões teológicas, Calvino ia de casa em casa abrindo a escritura ao povo, falando-lhe de Cristo e este crucificado. Na providência de Deus, Paris deveria receber outro convite para aceitar o Evangelho. Os apelos de Lefebvre e Farel foram rejeitados, mas novamente a mensagem devia ser ouvida por todas as classes nesta grande capital. O rei, influenciado por interesses públicos, ainda não havia apoiado Roma contra a reforma,
Margaret, porém, apegava-se à esperança de que o protestantismo fosse triunfar na França. Ela resolveu que a fé reformada devia ser pregada em Paris. Durante a ausência do rei, ordenou-se a um ministro protestante que a pregasse nas igrejas da cidade, sendo isso proibido pelos dignitários papais. A princesa abriu as portas do palácio. Um dos salões foi preparado como capela e anunciou-se que diariamente era numa hora determinada, seria pregado um sermão. Estavam convidados os cidadãos de todas as classes e condições. Multidões concentravam-se para participar do serviço religioso. Não apenas a capela, mas as antecâmeras e halls estavam apinhados de gente. Milhares se reuniam todos os dias. Nobres, estadistas e advogados, comerciantes e artesãos. O rei, em lugar de proibir estas assembleias, ordenou que as 2 igrejas de Paris fossem abertas. Nunca antes a cidade fora tão comovida pela palavra de Deus. O espírito de vida oriundo do céu parecia exalar sua bênção sobre o povo. Temperança, pureza, ordem e trabalho tornavam o lugar de embriaguez, libertinagem, querelas e indolência. Mas a hierarquia não estava inativa. O rei ainda se recusava a interferir no sentido de sustar a pregação. Os papistas se voltavam para a população. Não se comunizaram meios para despertar temores, preconceitos e fanatismo das multidões ignorantes e supersticiosas, cedendo cegamente a seus falsos mestres. Paris, como a antiga Jerusalém, não conheceu o tempo de sua visitação, nem as coisas que pertenciam à sua paz. Durante 2 anos da palavra de Deus foi pregada na capital, mas conquanto houvesse muitos que aceitassem o evangelho, a maioria das pessoas o rejeitava. Francisco demonstra a tolerância meramente para servir aos seus próprios propósitos, e os papistas conseguiam retornar sua ascendência sobre o monarca. De novo, fecharam as igrejas e implantou-se a fogueira. Calvino ainda estava em Paris, preparando-se pelo estudo, meditação e oração para seus futuros labores de continuar disseminado a luz. Finalmente, entretanto, despertou-se ele contra a suspeita. As autoridades resolveram condená-los às chamas. Considerando-se asseguro em seu retiro, ele não fazia ideia do perigo. Quando seus amigos vieram apressadamente a seu quarto com as notícias de que os oficiais estavam a caminho para prendê-lo, naquele instante ouviu-se uma forte pancada na porta exterior. Não havia um momento a perder. Alguns amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto os outros ajudavam o reformador a descer por uma das janelas, e ele rapidamente fugiu para o subúrbio da cidade, encontrando abrigo na cabana de um trabalhador amigo da reforma. Calvino disfarçou-se com as vestes de seu hospedeiro e, carregando os ombros uma enxada, partiu de sua jornada. Viajando para o sul, encontrou novamente abrigo nos domínios de Margaret. História da reforma no tempo de Calvino, de Albiquiné. Durante alguns meses, o reformador permaneceu ali em segurança, sob a proteção de poderosos amigos e dedicado ao estudo, como antes. Mas seu coração estava determinado a evangelizar a França, e ele não podia ficar inativo por muito tempo. Tão logo a tempestade se abrandou, Calvino buscou um novo campo de trabalho em Poitiers, onde havia uma universidade, e onde já as novas opiniões haviam sido bem recebidas. Pessoas de todas as classes alegremente ouviam o evangelho. Não havia pregação pública, mas na casa do principal magistrado, em seus próprios aposentos e algumas vezes num jardim público. Calvino impunha as palavras de vida eterna aos que desejavam ouvir. Depois de certo tempo, à medida que o número dos ouvintes aumentava, pensou ser o mais seguro reunir-se fora da cidade. Fora escolhida para o local de reuniões uma caverna ao lado de uma garganta profunda e estreita, onde árvores e pedras prominentes tornavam o isolamento ainda mais completo. Pequenos grupos que saíam da cidade por estradas diferentes dirigiam-se para aquele lugar. Nesse sítio isolado, a escritura era lida e aplicada. Ali foi celebrada pela primeira vez a ceia do Senhor pelos protestantes da França. Desta pequena igreja, muitos evangelistas fiéis foram enviados a trabalhar.
Uma vez Calvino voltou a Paris, mesmo então não podia abdicar da esperança de que a França como nação aceitasse a reforma, que todas as portas de trabalho, porém, estavam cerradas. Ensinar o Evangelho era tornar o caminho direito para a fogueira. Finalmente resolveu partir para a Alemanha, mal deixará a França, quando despencou a tormenta sobre os protestantes. Houvessem ele permanecido no país, tê-lo-á certamente envolvido em ruína geral. Os reformadores franceses, ansiosos por verem seus pais acompanhar a Alemanha e a Suíça, decidiram desferir pesado golpe contra as superstições de reforma, o qual deveria despertar a nação inteira. Assim, cartazes combatendo a missa foram distribuídos por toda a França. Em vez de promover o avançamento da reforma, esse movimento zeloso mais inoportuno trouxe ruína não somente para seus propagadores, mas também para os amigos da fé reformada através da França. Ele deu aos romanistas os que ele queriam há muito tempo, um pretexto para pedirem a destruição completa dos hereges, como agitadores perigosos de estabilidade do trono e da paz da nação. Dos hereges, era como se diz, perigosos. Justamente eles queriam pregar a palavra, o amor de Deus, o Jesus ressuscitado, e eram perigosos. Aí eu venho aquela expressão que Jesus falou para Pilatos: eu não sou deste mundo, quem é comigo quer virá a mim, quem escuta a verdade escuta a mim, eu transmito a verdade. Os que me aceitam, né? Estou agora, falando não que está no texto, mas assim, quero que eu falo, os que me aceitam, né? Quero que Jesus fala, né? Os que creem em mim, né? As pessoas que creem em mim, quero ser salvo, quero estar junto de Deus. Então, quer dizer, ele falou para Pilatos: eu não sou deste mundo. Quer dizer, ele deixou esse amor para nós. E nós sai para pregar a palavra, para buscar outras pessoas a nós. Mas somos perigosos. Por alguma mão oculta, deu-se a um amigo descuidado ou de um astuto adversário, nunca se soube. Um dos cartazes foi asfixiado à porta do aposento particular do rei. O monarca encheu-se de horror. Naquele papel, superstições que haviam recebido a veneração dos séculos foram atacadas duramente, e o atrevimento sem precedentes de introduzir a presença real essas declarações diretas e assustadoras despertou a ira do rei. Em seu assombro, o rei ficou algum tempo tremendo e sem falar. Então sua ira encontrou expressas nessas terríveis palavras: sejam todos eles presos e que o luteranismo seja totalmente exterminado. A sorte estava lançada. Rei se decidirá completamente ao lado de Roma. E imediatamente foram tomadas medidas para a prisão de cada luterano em Paris. Um pobre artesão adepto da fé reformada, que se havia acostumado a chamar os crentes para as reuniões secretas, foi agarrado e sob ameaça de morte instantânea na fogueira. Obrigaram-me a conduzir o emissário papal à casa de cada protestante da cidade. Horrorizou-se ante a sorte da proposta, mas o temor das chamas prevaleceu e ele concordou em trair seus irmãos. Procedido da hóstia e cercado por um cortejo de sacerdotes, incensadores, monges e soldados, Morim detive real, juntamente com o traidor vagarosa e silenciosa, andaram pelas ruas da cidade. Aquela demonstração era ostensiva em honra ao Santo Sacramento, um ato de expiação pelo instituto feito pelos protestantes à missa. Mas por sobre aquele desfile ocultava-se um propósito mortal. Ao chegarem em frente à casa de um luterano, o traidor fazia um sinal, mas nenhuma palavra era dita. A procissão parava, a casa era invadida e a família presa e algemada, e o temível cortejo prosseguia à procura de novas vítimas. Numa casa era poupada, fosse ela grande ou pequena, e nem mesmo os colégios da Universidade de Paris. Morin fez estremecer toda a cidade. O reinado do terror havia começado. A história da reforma no tempo de Calvino deu Biguiné. As vítimas eram mortas com cruel tortura, sendo especialmente ordenado que o fogo fosse reduzido a fim de prolongar sua agonia.
Mas esses crentes morriam como vencedores. Sua fidelidade era inabalável, e em sua paz sem perturbação. Seus perseguidores impotentes para movê-los em sua infalível firmeza sentiram-se derrotados. Os partíbulos eram destruídos por todos os bairros de Paris, e as fogueiras queimaram durante dias sucessivos, visando espalhar as execuções para promover o terror da heresia. A vantagem, entretanto, remanesceu com o Evangelho. Toda Paris foi capaz de ver que o tipo de homens e as novas opiniões produziriam. Não havia púlpito como a estaca do Martim. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens ao caminharem para o lugar da execução. Seus heroísmos entre as chamas atrozes. Seu manso perdão às injúrias transformavam em muitos a cólera em impiedade, ódio e amor, pleiteando com irresistível eloquência em prol do Evangelho. Willy. Os sacerdotes, querendo manter acesa a fúria e olhar, promoveriam a circulação das mais terríveis acusações contra os protestantes. Eram acusados de conspirarem em massacrar os católicos, causar a queda do governo e assassinar o rei. Nenhuma sombra de evidência era acrescentada para fundamentar as alegações. Essas profecias de males, entretanto, deveriam ter cumprimento, sob circunstâncias muito diferentes e por causas de caráter contrário. As crueldades que foram afligidas aos inocentes protestantes pelos católicos acumularam um peso de retribuição, e século depois produziriam a mesma perdição que eles haviam predito estar iminente sobre o rei, em seu governo e seus súditos. Mas isso foi produzido pelos infiéis e os próprios papistas. Não foi estabelecimento do protestantismo, mas sim a sua eliminação, de que 3 séculos depois deveria trazer sobre a França essas medonhas calamidades. Suspeita, desconfiança e terror agora impregnaram todas as classes da sociedade. Em meio ao alarme geral foi visto quão profundamente o ensino luterano se havia apoderado da mente dos homens, de que mais se destacava pela educação, influência e excelência de caráter. Posições de confiança e honra ficaram vagas repentinamente. Artesãos, impressores, estudantes, professores universitários e autores e mesmo cortesões desapareceram. Centenas fugiram de Paris, exilando-se voluntariamente de sua terra natal, dando assim em muitos casos a primeira notificação de que aceitavam a fé reformada. Os papistas olharam atônitos ao redor de si pelo pensamento de que os hereges insuspeitos haviam sido tolerados entre eles. Sua cólera foi desviada para as multidões de vítimas mais humildes que se estavam dentro de seu alcance. As prisões ficaram superlotadas e o próprio ar parecia obscurecido com fumo de fogueiras ardentes acesas para o que confessava o Evangelho. Francisco I se havia agabado de ser o líder do grande movimento pelo renascimento do saber que marcou o início do século XVI, e ele havia se deleitado em reunir em sua corte homens de letras de todos os países. Ao seu amor pelo saber e o desprezo pela ignorância e superstição dos monges deveu-se, pelo menos em parte, o nível de tolerância que havia sido concedido a Roma. Mas, inspirado pelo zelo de reprimir a heresia, este defensor do saber baixou um edito declarando abolida a impressão de toda a França. Francisco I apresenta entre os muitos exemplos registrados mostrando que a cultura intelectual não é a salvaguarda contra a intolerância e a perseguição religiosas. Por meio de solene cerimônia pública, a França deveria comprometer-se totalmente com a destruição do protestantismo. Os sacerdotes exigiram que a afronta feita aos olhos do céu com a condenação da missa fosse expiada com sangue, que o rei, em favor de seu povo, desse publicamente a sua sanção de terrível obra. No dia 21 de janeiro de 1535, foi marcado para a realização de aterrorizante cerimônia. Os supersticiosos temores e o ódio fanático de toda a nação foram despertados. Paris estava repleta de multidões.
que provenientes de todas as regiões próximas apinhavam as ruas. O dia deveria começar com uma vasta e imponente procissão. Ao longo do percurso, as casas mostravam cortinas lutuosas. Em certos intervalos erguiam-se altares, e de toda cada porta havia uma tocha acesa em honra ao Santo Sacramento. Antes do amanhecer, formou-se uma procissão no Palácio do Rei. Depois das cruzes e bandeiras das paróquias, vinham os cidadãos caminhando 2 a 2 e levando tochas. Quando ordens de frades vinham em seguida, com trajes peculiares. Então seguia uma ampla coleção de famosas relíquias. Em seguida cavalgavam nobres eclesiásticos em seus trajes de púrpura e escarlate, e adornado de joias, uma exibição deslumbrante e figurante. A hóstia era levada sobre um esplêndido sobrecel portátil pelo bispo de Paris, carregando por 4 príncipes de alta estripe. Depois deles vinha o monarca, em sua coroa e manto real, cabisbaixo com a cabeça descoberta e, portanto, em sua mão uma vela fina. Assim o rei da França aparecia publicamente em humilhação, não pelos vícios que lhe poluíam a alma, nem pelo sangue inocente que manchava suas mãos, mas pelo pecado mortal de seus súditos que se tinham atrevido a condenar a missa. Logo depois dele vinham a rainha, os dignitários do Estado também caminhando de 2 a 2, cada um com a sua tocha acesa. Como parte da agenda do dia, o próprio monarca se dirigiu aos altos oficiais do reino, o salão-mor do palácio do bispo. Com a expressão tristonha no rosto, apareceu perante eles, e com as palavras tocante eloquência deplorou o crime, a blasfêmia e o dia de tristeza e a desgraça que sobrevieram à nação, e convocou a todo súdito leal para que ajudasse na remota das pestilência e heresia que ameaçava a França de ruína. Senhores, tão verdadeiramente como eu sou, vosso rei, disse ele, se eu soubesse que um dos meus próprios membros estivesse maculado ou contaminado por essa detestável corrupção, eu o daria para que vós o cortasseis. Além disso, se visse um dos meus filhos contagiando por ela, não o pouparia. Eu mesmo entregaria e sacrificaria a Deus. As lágrimas embriagaram-lhe a voz de toda a assembleia chorou. Uma só voz exclamaram: viveremos e morreremos pela religião católica. Quer dizer, que vergonha isso, né? Cara, multidões se enganando. As trevas das nações que rejeitaria a luz da verdade se tornaram terríveis. A graça que trouxe a salvação havia sido manifesta, mas a França, depois de lhe contemplar o poder e a santidade, depois de milhares haverem sido atraídos por sua divina beleza, depois de cidades e pequenos vilarejos terem sido iluminados por sua radiação, rejeitou-a, preferindo antes as trevas à luz. Havia repelido o dom celestial, quando esses lhe foi oferecido, tinham chamado o mal ao bem e bem ao mal, até caírem vítimas de seu próprio engano. Agora, embora crescem realmente que estavam prestando um serviço a Deus, ao perseguirem a seu povo, sua sinceridade não os tornava inocentes. A luz que os teria salvado do engano de contaminarem suas almas com crimes de sangue, haviam-na rejeitado de própria vontade. O solene juramento para extinguir a heresia foi feito na grande catedral, onde cerca de 3 séculos mais tarde, a deusa da razão deveria ser entronizada por uma nação que havia se esquecido do Deus vivo. Outra vez formou-se a procissão e os representantes da França saíram para dar início à obra que haviam jurado a fazer. Em intervalos regulares ao longo do percurso de retorno da procissão haviam sido erguidos patributos para a exceção dos hereges, e foi planejado que a aproximação do rei, a fogueira deveria ser acesa, para que ele pudesse assim contemplar a terrível espetáculo. Willy, os detalhes das torturas suportadas por aquelas testemunhas de Cristo são extremamente chocantes para serem narrados. Não houve hesitação por parte das vítimas. Ao seguir exigidos que se retratassem, um dos coordenados respondeu: eu apenas creio no que os profetas e apóstolos interiormente pregaram, e naquilo que todos os santos creram. Minha fé tem uma confiança em Deus, a qual resistirá a todos os poderes do inferno. Várias vezes a procissão se deteve em lugares de tortura. Depois de retornar ao seu ponto de partida, o Palácio Real,
A multidão dispersou-se o rei. O rei e os prelados voltaram para os seus lares, bem satisfeitos com as ocorrências daquele dia e congratulando-se de que a obra recém-iniciada irá continuar até a completa destruição da heresia. O evangelho de paz que a França havia rejeitado deveria ser efetivamente erradicado, e terríveis seriam os resultados. No dia 21 de janeiro de 1793, 258 anos a partir do próprio dia que a França se comprometerá totalmente com a perseguição aos reformadores, outra procissão com um propósito muito diferente cruzou as ruas de Paris. Novamente o rei era o protagonista. Novamente havia tumultos e alarido. Novamente ouviu-se o clamor por mais vítimas. Mais uma vez foram erguidos negros patíbulos, e de novo as cenas diárias se encerravam com horrendas execuções. Luís XVI, lutando corpo a corpo com seus carcereiros e carrascos, eram arrastados para o cadalfoço e ali mantido à força até o golpe do machado e a queda de sua cabeça decepada no estrado. O rei não foi a única vítima. Próximo ao local de sua execução, 2.800 seres humanos pereceram pela guilhotina durante sangrentos dias do reino do terror. A reforma apresenta ao mundo a Bíblia aberta, revelando os preceitos da lei de Deus, instituídos sobre os reclamos em relação à consciência das pessoas. O amor infinito havia desdobrado perante os homens os estatutos e princípios do céu. Deus dissera: guardai-os, pois, e fazei-os que, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouviram todos esses estatutos e dirão: este grande povo só é de gente sábia e entendida. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Quando a França rejeitou o dom do céu, lançou as sementes da anarquia e ruína, e a infalível atuação da lei de causa e efeito resultou na revolução e no reinado do terror. Muito tempo antes da perseguição provocada pelos anúncios, o destemido e ardoso Farel fora forçado a fugir de sua terra natal. Dirigiu-se à Suíça e, por toda a sua labuta, secundando a obra de Zwinglio, ajudou a fazer a balança inclinar-se a favor da reforma. Seus últimos anos deveriam ser gastos naqueles países. Todavia, continuou a exercer decidida influência sobre a reforma na França. Durante os primeiros anos de seu auxílio, seus esforços estiveram especialmente voltados a propagar o evangelho em seu país de origem. Despendeu considerável tempo na pregação entre seus patrícios moradores da região próxima à fronteira, onde com incansável vigilância assistia ao conflito e prestava auxílio mediante as palavras de encorajamento e conselho. Com insistência de outros exilados, os escritos dos reformadores alemães foram introduzidos para o francês, e juntamente com a Bíblia gaulesa, impressos em grande quantidade. Mediante a ação dos compositores, essas obras foram vastamente vendidas na França. Eram fornecidas aos compositores por preço baixo, e assim os lucros das vendas habitavam-nos a continuar o trabalho. Farel entrou para o seu trabalho na Suíça sob a humilde aparência de professor de escola primária. Indo para uma paróquia isolada, dedicou-se à instrução das crianças. Além das disciplinas comuns de ensino, cautelosamente introduziu as verdades da Escritura, esperando atingir os pais através das crianças. Houve alguns que creram, mas os sacerdotes se interpuseram para interromper o trabalho. E o supersticioso povo de campo ergueu-se para se lhe opor. Este não pode ser o evangelho de Cristo, insistiam-se os padres, vistos que sua pregação não traz paz, mas guerra. Willy, semelhante aos primeiros discípulos, quando perseguidos em uma cidade, fugia para outra, de vila em vila, de cidade em cidade, ia Farel a pé, suportando fome, frio e cansaço, e por toda a parte correndo perigo de vida. Pregava nos mercados, nas igrejas e algumas vezes nos púlpitos das catedrais. Em algumas ocasiões encontrava a igreja vazia de ouvintes, outras vezes em sua pregação interrompida com brados e zombarias. Em outra vez foi ele arrancado do púlpito com violência, mas de uma vez foi arragado pela população e espancado quase até a morte.
embora frequentemente repelido, voltava-se ao ataque com incansável persistência, e uma após a outra, observava que vilas e cidades que haviam sido baluartes do papado abriam as portas do Evangelho. A pequena paróquia no qual antes trabalha logo aceitou a fé reformada. A cidade de Morati e Necro e Nachatel também renunciaram aos ritos romanos e removeram as imagens idolátricas de suas igrejas. Farel há muito tempo queria implantar o padrão protestante de vida em Genebra. Se essa cidade pudesse ser conquistada, seria um centro na reforma na França, na Suíça e na Itália. Com esse objetivo em mente, ele deu continuidade aos seus trabalhos, até que foram ganhas muitas cidades e vilarejos circunstantes. Então, acompanhado de um só amigo, entrou em Genebra. Foi-lhe permitido pregar apenas 2 sermões. Os sacerdotes, tendo se esforçado em vão para conseguir uma condenação pelas autoridades civis, intimaram-lhe a comparecer perante o concílio eclesiástico. Para lá foram eles com armas ocultas sobre as vestes, determinados a matá-lo. Fora do salão reuniu-se uma multidão furiosa, com porretes e espadas, para segurar a Farel fosse morto caso conseguisse escapar do concílio. A presença dos magistrados de uma força armada, entretanto, salvou-o. Bem cedo na manhã seguinte, foi com seu companheiro conduzido através do lago para o lugar seguro. Assim terminou-se o primeiro esforço para evangelizar Genebra. Para a experiência seguinte, foi escolhido um instrumento ainda mais humilde, um jovem tão moderado em sua aparência, que foi friamente tratado mesmo pelos professos amigos da Reforma, mas que poderia fazer ele onde Farel havia sido rejeitado. Como poderia alguém de pouca coragem e experiência suportar a tempestade diante da qual os mais fortes e bravos haviam sido forçados a fugir? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 25 e 27. Formalmente iniciou seu trabalho como professor de escola primária. As verdades que na escola ensinava às crianças eram por elas repetidas em casa. Logo os pais foram ouvir a explicação da Bíblia, até que a sala de aula ficou repleta de ouvintes atentos. Exemplares do Novo Testamento e folhetos foram amplamente distribuídos e alcançaram muitos que não ousavam ir abertamente ouvir as novas doutrinas. Depois de algum tempo, este missionário também foi obrigado a fugir, mas as verdades que ensinara havia tomado posse da mente das pessoas. A reforma fora implantada e continuou a fortalecer-se e a estender-se. Os pregadores voltaram, e mediante de seus trabalhos o culto protestante foi finalmente estabelecido em Genebra. A cidade já se havia declarado pela reforma quando Calvino, depois de variadas perambulações e atribulações, passou por seus portais. Retornando de sua última visita ao seu torrão natal, achava-se a caminho da Basileia, quando encontrado uma estrada direta ocupada pelos exércitos de Carlos IV, foi forçado a tornar um caminho tortuoso por Genebra. Farel reconheceu nessa visita a mão de Deus, a despeito de Genebra haver aceitado a fé reformada. Todavia, uma grande obra ainda restava por ser feita ali. Não é como nas comunidades, mas como indivíduos que os homens se convertem a Deus. A obra da regeneração deve ser operada no coração e consciência pelo poder do Espírito Santo, e não pelos decretos dos concílios. Embora o povo de Genebra houvesse repudiado a autoridade de Roma, não estavam, portanto, para renunciar aos vícios que haviam florescido sobre o seu predomínio. Estabelecer ali os puros princípios do Evangelho e preparar este povo para preencher dignamente a posição da qual a providência parecia havê-los chamado não era tarefa fácil. Farel estava confiante de haver encontrado em Calvino alguém com o qual poderia unir-se nesta obra. Em nome de Deus, rogou solene e instantemente ao jovem evangelista que ali ficasse e trabalhasse.
Calvino recuou assustado, tímido e amante da paz. Tinha um receio do contato com o espírito ousado, independente e mesmo violento daqueles genebres. A delicadeza de sua saúde, juntamente com seus hábitos de estudo, levaram-nos a procurar um retiro. Acreditando que pudesse, através da pena, melhor servir a causa da reforma, quis encontrar um registro silencioso e ali mediante a de File. Veio-lhe, contudo, como um chamado direto do céu, e ele não ousou recusá-lo, disse ele. Parecia-me que a mão de Deus estivesse estendida desde o céu e houvesse se apoderado dele, fixando-se irrevogavelmente no lugar que ele estava tão impaciente por deixar. História da Reforma no tempo de Calvino, de Albigné. Naquele momento, grandes perigos cercavam a causa dos protestantes. Os anátemas do Papa trovejavam contra Genebra e poderosas nações ameaçavam-na de destruição. Como poderia esta pequena cidade resistir à potente hierarquia, com tanta frequência forçará reis e imperadores à submissão? Como poderia ela enfrentar os exércitos dos grandes conquistadores do mundo? Através de toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por adversários formidáveis. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças esperando realizar a sua destruição. Nesta época foi criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos os campeões do papado, apartados de todos os laços e terrenos interesses humanos, impassíveis diante dos clamores das feições naturais com a razão e consciência inteira, cauterizadas, não conheciam regras nem ligações além daquelas da própria ordem, e nenhum dever senão ampliar seu poder. O Evangelho de Cristo havia capacitado os seus seguidores a enfrentarem o perigo e a suportarem intrepidamente o sofrimento pelo frio, fome, trabalhos duros e pobreza, a fim de erguer-se a bandeira da verdade em face à tortura, ao cabuloso e à fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirava seus seguidores com um fanatismo que os habitava a suportar semelhantes perigos e opor-se ao poder da verdade e todas as armas do engano. Para eles não havia crime tão grande que pudessem cometer, nenhum engano tão vil para praticar, nenhum disfarce tão difícil assumir, assumindo votos perpétuos de pobreza e humildade. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à destruição do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros de sua ordem, revestiam-se com trajes de santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo, elevando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sobre este inocente exterior, os propósitos mais criminosos e mortais estavam ocultos. Era um princípio fundamental da ordem que os fins justificavam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo e o perjúrio, o assassino, não somente eram imperdoáveis, mas reconhecidáveis. Quando serviam os interesses da igreja, ocultos sobre vários disfarces, preparavam seu caminho para funções estatais, galgando posições para serem conselheiros de reis e moldarem a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espiões de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos dos pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa exterior e ostentação do culto romano era apresentadas como objetivo de confundir a mente, cegar e cativar a imaginação. Assim, liberdade pela qual os pais haviam batalhado e derramado seu sangue eram atraídos pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa. Onde quer que fossem, acontecia um reavivamento do papado, a fim de lhes conferir maior poder que emitida uma bula papal, restabelecendo a Inquisição, a despeito da repulsa geral de que era considerado mesmo nos países católicos.
Esse execrável tribunal foi novamente estabelecido pelos líderes papais, e brutalidades descomedidamente terríveis para suportar a luz do dia foram repetidas em suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, os mais puros e nobres, os mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos operosos e patrióticos, brilhantes, eruditos, artistas talentosos e artesãos habilidosos, foram mortos ou forçados a fugir para outras terras. Tais reformas eram meios que a reforma havia invocado para extinguir a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restaurar a ignorância e a superstição da Idade Escura. Mas sobre a bênção de Deus e os labores daqueles nobres homens que ali levantará para suceder a Lutero, o protestantismo não foi subvertido, não foi pelo favor ou pelas armas dos príncipes que ele recebeu fortalecimento. Os menores países das mais humildes e membros poderosas nações tornaram-se sua fortaleza. Foi a pequena Genebra em meio aos mais poderosos adversários que conspiravam sua destruição. Foi a Holanda com suas orlas arnosas junto ao Mar do Norte, lutando contra a tirania da Espanha. Então a maior e mais opulenta das nações foi a Gélida. Foi a gélida e a estéril Suécia, que objetiva vitórias para a reforma. Durante cerca de 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra, primeiramente para estabelecer uma igreja que adotasse a monarquidade da Bíblia. Então, pelo avançamento da reforma através de toda a Europa, seu procedimento como líder público não foi irrepreensível, nem tampouco suas doutrinas foram destruídas do erro. Mas ele foi um instrumento na promulgação de verdades que eram de especial importância em seu tempo, na manutenção dos princípios do protestantismo contra a rápida ocorrência do papado, e na promoção da simplicidade e pureza de vida nas igrejas reformadas, em lugar do orgulho e corrupção estimulados pelo ensino romanista. De Genebra saíram publicações ensinadores para disseminar as doutrinas reformadas. Para este ponto, volviam-se os perseguidores de todos os países em busca de instrução, conselho e encorajamento. A cidade de Calvino tornou-se um refúgio para os perseguidos reformadores de toda a Europa Ocidental. Fugindo das terríveis tempestades que perduraram por séculos, os fugitivos chegavam às portas de Genebra. Famintos, feridos, privados de lar e parentes, eram eles cordial e prazerosamente recebidos e tratados com ternura. E encontrando ali um lar, eles abençoavam a cidade de sua adoção por meio de sua habilidade, sabedoria e piedade. Muitos que ali buscaram refúgio retornaram ao seu próprio país para resistir à tirania da reforma. John Knox, o bravo reformador escocês, não pouco dos puritanos ingleses, os protestantes da Holanda e da Espanha, os huguenotes da França, levaram de Genebra a tocha da verdade para iluminar as trevas de sua terra natal. Essa foi a história, povo de Deus, da Reforma Francesa, na Idade Média. Então, eu contei isso toda a história, da Reforma, que aqui a Ellen G. White relatou, que é muito importante esse livro. É um livro maravilhoso que você deve ler. Os católicos de hoje, os evangelistas de hoje, eles, é como se diz assim, que eles odeiam esse livro. Por quê? Porque falam da Igreja Católica, da ternura da Igreja Católica que oprimiu o povo santo 1260 anos. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor. O sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para contar esta história maravilhosa dos reformadores, Senhor. Por isso, tudo isso agradeço e peço, Senhor, em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal, tá ok? Para se inscrever é de graça e deixar o seu like também é de graça, me ajuda muito aqui no YouTube, tá ok?
Hoje é meu aniversário, que eu estou trazendo essa história para você. Que eu podia estar curtindo, bebendo, mas não. Eu estou aqui pregando para vocês, para vocês saberem o que aconteceu e o que vai acontecer no futuro. Tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!